No Clube do Livro da Associação Tocando em Frente, você é sempre bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos embarcar juntos em mais essa leitura? Capítulo 4, Sequência 3. Fui visitar lojas e encontrei máquinas de costura maravilhosas, até por R$ 500, e a diferença daria ainda para pagar o curso de costureira para diversas senhoras, mães de família que moram nas favelas ou em porões por aí. Renato, apertando a mão de mamãe entre as suas, tinha um brilho divino nos olhos. A senhora já pensou, mamãe querida, quantas crianças teriam uma vida melhor se seus pais pudessem exercer uma profissão? Existem moças na favela que querem aprender a profissão de manicure, cabeleireira, costureira, overloquista, enfermeira, enfim, mamãe, 1000 profissões. E porque não têm dinheiro para roupas, sapatos e para pagarem o curso, ficam sofrendo, desesperadas, na miséria, marginalizadas, sufocadas pelo próprio meio em que vivem, sem uma esperança de vida melhor ou de um trabalho digno. Elas só precisam, mamãe, de uma oportunidade, não de coisas luxuosas, não de belos vestidos e joias ou etiquetas famosas, que só têm valor para satisfazer a vaidade de gente rica. Elas necessitam da oportunidade de um trabalho humilde, mas digno, para que possam, através de seu próprio esforço, afastar a miséria, a doença e a exploração. Elas só querem trabalhar. E os homens? Quantos coitados não sabem nem que existe escova de dentes? Está vendo, mamãe? É nisso que gostaria que a senhora nos ajudasse. Não adianta nada a senhora chegar à casa de uma família pobre e levar comida, roupa, dar esmola. A gente precisa estender a mão, mamãe, ensinar o trabalho. Devemos levantar a família do chão e fazê-la andar junto com a família da gente. É para isso que é preciso ajudá-las a estudar e ter uma profissão. Temos que fazer essa gente dar valor a Deus, à sociedade, aos filhos. Digo isso porque encontrei nos barracos que visitei homens e mulheres que nem tomam conhecimento de Deus. Não sabem que existem praias, clubes e outros países. O que é mais grave, pais que desconhecem que o cérebro de uma criança não é igual ao de um adulto. Acham que a criança deve pensar como eles. Imagine a senhora que um favelado matou um filho de 2 anos porque ele pediu à criança uma garrafa de pinga e a criança trouxe de outra bebida. Quase todos espancam as crianças por elas fazerem xixi na cama, sem compreender que uma criança com 4 anos ou mais urina na cama porque tem problemas de saúde. Isso e mais centenas de coisas que poderia lhe contar. Isso obriga pessoas lúcidas e cultas como nós, da alta classe, a pensar em Deus, levar um pouco de luz, carinho e amor a essa gente. Enquanto Renato falava, eu fixei os olhos no rosto de mamãe, que muda, com os olhos marejados de lágrimas, parecia beber as suas palavras. E quando ele parou, ela se levantou de um salto e o abraçou, encostando sua cabeça no peito de Renato. E só conseguiu murmurar: meu filho, meu filho. Depois, levantando as mãos e acariciando o rosto do meu irmão, Renato era bem mais alto que mamãe, que tinha 1,64 m de altura. Disse: como é bom ouvir isso de um jovem nessa época em que impera é o egoísmo e o salve-se quem puder. Como é divino ouvir tudo isso, ainda mais quando sai da boca do nosso próprio sangue. Sinto-me como se estivesse flutuando em um mundo onde só o amor ao próximo existisse. Oh, filho, filho, que Deus o conserve assim,
para sempre, sempre, sempre. Depois de um mês, foi inaugurado o Poço da Favela. Foi uma festa, com nossos pais presentes. Aliás, os pais de toda a nossa turma. Renato puxou o primeiro balde d'água entre um salva de palmas, vivas e urras. O balde nem tinha pousado na beira do poço e a turma já o agarrava, dando um banho em meu irmão, fazendo a água salpicar em todos os que estavam presentes. Foi aquela gritaria. A favela estava até bonitinha, tudo limpo, terreiro, barracos, homens, mulheres, crianças. Em todas as janelinhas, cortinas e uma porção de vasinhos que tinham sido plantadas pelas crianças faveladas, e algumas flores já desapontavam. Houve distribuição de doces e refrescos, todos misturados, ricos, pobres, ministros, o pai de Milton, deputados, médicos, advogados, pedreiros, encanadores, costureiras, enfim, todos felizes. Renato não cabia em si de alegria, ainda mais porque Silene fizera questão de doar uma área de um alqueire em Osasco para a construção de casinhas de alvenaria para toda a favela. Eram vivas aos pais de Silene, que não acabavam mais. Era maravilhoso ver o pessoal da minha classe dando as mãos e levantando aquela gente da classe miserável. Tudo isso devíamos a um menino de 14 anos, meu irmão. O que mais me emocionou nesse dia foi a hora em que chegou um caminhão fechado e parou bem perto dos barracos. Mamãe pediu silêncio e disse: "Como estava linda minha mãe, vestida de branco, com os longos cabelos de ouro brilhando mais que as estrelas que agora eram inúmeras lá no alto do céu. As senhoras que escolheram o curso de corte e costura, venham até aqui por gentileza." Algumas mulheres se aproximaram. Depois, mamãe chamou Renato e pediu-lhe para abrir o caminhão. Renato pulou de alegria. Eram máquinas de costura. As mulheres beijaram, chorando, as mãos de Renato. Foi tudo lindo. Naquela noite, meu irmão me disse: "Robert, meu coração está maior do que o mundo." Certa noite, alguém pediu para falar com Renato. Era aquele preso, o pai de José. Renato o recebeu na sala da frente e, quando ouviu convidá-lo para o jantar, corri para onde estava papai e gritei: "Papai, Renato convidou aquele preso para jantar com a gente. Imagine o senhor a gente se sentar à mesa com um homem que derramou sangue de outro homem." Meu pai olhou-me demoradamente. "Roberto, meu filho, esse homem deve sentar-se à nossa mesa porque foi muito infeliz. Creio mesmo que foi mais vítima de um destino cruel do que culpado. O que aconteceu a ele poderá acontecer a qualquer um de nós. Ele já cumpriu nobremente a sua pena, ficando atrás das grades vários anos. Devemos esquecer a cadeia e aceitá-lo como cidadão limpo e puro. Vá, meu Roberto, dê o braço ao pobre homem. Não o despreze. Ele precisa de jovens como você o integrem na sociedade, pois só assim terá forças para nunca mais pecar." Renato até arregalou os olhos quando eu cheguei e disse: "Meu caro senhor, aceite meu braço para que eu possa acompanhá-lo à nossa mesa para o jantar." Timidamente, o homem colocou a mão em meu braço e abaixou a cabeça envergonhado, mas sorriu quando ouviu Renato. "Agora, a outra mão em meu braço. Finja que sou seu filho José." Meus pais já o esperavam na sala de jantar e o cumprimentaram alegremente. Foi no jantar que ficamos sabendo como vivem os nossos presidiários. Ele nos disse que ficar preso é como morrer.
Seu cérebro não conseguia captar um pequeno raio de felicidade. E o mais triste é não ter o que fazer. O preso fica dias e dias andando daqui para ali sem ter ocupação. Ele trazia uma lista de 100 assinaturas de presos que pediam a Renato para que os representasse junto ao governador do estado para obter trabalho para eles. E o senhor está trabalhando? Não, meu filho. Tenho procurado muito, mas quando descobrem que sou ex-presidiário, todas as portas se fecham. Foi tão engraçado. Mal o homem terminara de falar, se ouviu: papai e um querido, saindo ao mesmo tempo das bocas de Renato, mamãe e da minha. Até parecia coisa combinada. E rimos todos, o preso também. Aí papai falou: já sei, o senhor está empregado. Procure o meu gerente amanhã às 8 horas na indústria de plástico. No dia seguinte, na reunião Eu Sou Seu Amigo, ficou decidido que 5 pessoas da turma iriam à penitenciária falar com o diretor. O diretor disse que se tivesse trabalho para os presos fazerem, eles aceitariam com muito prazer, pois só pensavam nisto. Então, a turma começou a visitar fábricas e oficinas. Começamos pela fábrica de jogos de plástico para banheiro, cozinha, capas de máquina de lavar, aventais, etc., que comprava plásticos de papai. O dono da fábrica de jogos tinha aumentado a fábrica e ia precisar de 20 novos empregados. Concordou em dar as 20 vagas aos presidiários. Mandou um de seus homens de confiança ensinar o trabalho aos presos. A nossa associação providenciou as máquinas. O diretor da penitenciária arranjou um salão dentro da cadeia e as carteiras de trabalho, e os 20 foram registrados. Depois de um mês, o dono da fábrica de jogos convidou a turma para ver os jogos que já tinham sido feitos. Disse que nunca tinha visto um trabalho tão perfeito. Uma fábrica de roupas para homens também fez dentro da penitenciária sua oficina, empregando 15 homens. Depois foi a vez da fábrica de vasos, de objetos de arte, de malhas, de calçados, enfim. No fim do ano, não se deu conta dos pedidos de gente que queria os presos como empregados. Nós levamos muito, e muito trabalho para dentro da penitenciária. O ordenado era pago todos os meses nos dias certos. Não havia preso que tivesse faltado ao trabalho um dia. Aqueles que não sabiam fazer nada aprendiam com os outros. Esqueci de falar que os presos exigiram do diretor que fosse descontado um tanto por cento do ordenado para pagar a comida na cadeia. E o que sobrasse era entregue às suas famílias, já que não era permitido ficarem com dinheiro. Para aqueles que não tinham família, depositavam dinheiro na caderneta de poupança. Um dia, o diretor convidou minha turma para uma visita à cadeia e nos apresentou aos presos. Contamos como conseguimos o trabalho para eles. Foi aquela festa. Ganhamos uma porção de coisas feitas por eles. Parece um sonho que tudo isso tenha acontecido realmente. Os presos estavam animados e felizes. Ninguém mais vê em seus olhos a sombra da revolta. Tenho certeza que ao saírem daqui entrarão na sociedade, levando no coração bons sentimentos. Meus jovens, a nobreza está no trabalho. Deus os abençoe.